Fala meus queridos, mais um videozinho aqui do canal. Agora dia 14 de outubro de 2025 a Microsoft vai encerrar o suporte ao Windows 10. Isso implica que não haverá mais nenhuma atualização gratuita de segurança, correção de problemas ou suporte técnico a esse sistema. Então, quais as implicações disso para as empresas, para o campo corporativo? Qual o risco de segurança e quais as ações, medidas a serem tomadas até esta data? É hoje aqui na Linux Universe. Tá, mas beleza, se o Windows 10 está acabando o suporte e as pessoas têm que migrar para o 11, por que elas simplesmente não migram? Porque tem algumas exigências. Para quem não está meio por fora ou esqueceu, algumas delas são: a BIOS do sistema tem que suportar boot Wi-Fi e UEFI, coisa que a maioria das máquinas hoje suportam, até aí tranquilo. O sistema tem que ter mais de 4 GB de memória RAM. Aí a gente já entra num campo complexo, porque muita gente trabalha com 4 GB de memória. Qualquer máquina que tenha 8 ou mais vai rodar o Windows 11 tranquilamente. Mas aqui já começam os problemas. E a terceira exigência é o chip TPM 2.0. E isso aqui é o que separa uma galera que vai ficar sem suporte ao Windows 11 daqueles que vão conseguir trocar de sistema. Mas afinal, o que é esse chip TPM? O que isso faz? Para que ele serve? Bom, resumidamente, um chip TPM é usado para gerenciar direitos digitais. Ele armazena senhas, certificados, chaves criptográficas. Além disso, podem ser usados em função de conjunto de outras tecnologias de segurança, firewall, software antivírus, cartão de inteligência de acesso ao equipamento, verificação biométrica, entre outros. Só para vocês terem noção do tanto que o Windows 11, especialmente o Pro e o Enterprise, usam tanto o TPM, são tão dependentes desse chip, o Windows Hello, que é um recurso de controle de acesso e identidade biométrica, que oferece suporte a scanner de impressão digital, scanner de íris, tecnologia de reconhecimento facial, tudo isso usa TPM. Outra coisa muito importante que o TPM faz é o BitLocker Drive Encryption, criptografa um disco inteiro. Ao contrário do BitLocker básico, que criptografava apenas pastas e arquivos. Ou seja, se o computador ou o disco rígido dele for perdido ou roubado, os dados do volume serão mantidos totalmente privados. O TPM também ajuda na inicialização monitorada para detectar malwares durante as sequências de boot, cria um atestado de integridade, cria certificados AIK para TPMs e analisa dados de inicialização medidos para avaliar a integridade do dispositivo. Isso contempla também detectar malwares instalados até na placa-mãe. Ou seja, o TPM 2.0 é realmente incrível, se a gente for pôr assim de forma objetiva. Ele já está presente, por exemplo, dentro do Steam Deck, placas-mães modernas com Ryzen 7, Ryzen 9, por aí vai. Mas, infelizmente, entretanto, todavia, o chip TPM está ausente em várias placas-mães de vários processadores de linhas boas. Por exemplo, tem muito Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, que simplesmente tem 8 GB de memória, atende os requisitos mínimos, mas não tem suporte ao chip TPM 2.0. E aí, quais são as sugestões? Como lidar com isso? Eu vou catar um Core i7 em perfeito estado e jogar ele fora só porque o Windows exigiu? Bom, estou aqui para trazer todas as alternativas possíveis do ponto de vista corporativo, e eu vou enfatizar isso o vídeo inteiro. Eu não estou aqui com a visão como um fã de Linux, um programador, um desenvolvedor, não. A minha visão é estratégica, financeira, corporativista, é tudo aquilo que o povo do open source odeia e abomina. Ou seja, eu vou trazer uma visão de negócios, o que vai funcionar na prática e o que eu tenho visto enquanto trabalho atendendo empresas e atendendo colaboradores dessas empresas que usam Windows 10, 11 e alguns até Linux. Dentre as alternativas que eu pensei nessa questão da obsolescência de hardware, a primeira é usar o Windows 10 Enterprise LTSC. A última versão que saiu foi em 2021, mas se você baixar ela, instalar e usar, ela vai ter suporte normalmente até 2027 e só aí é que o suporte dele também acabará. E aí você é obrigado a ir para o Windows 11 se você quiser continuar seguro. Mas lembrando, para quem formata sistemas, para quem é entusiasta e quiser instalar esse Windows 10 LTSC,
Entenda que a ISO dele é completamente diferente de uma ISO normal do Windows 10. Tanto que os repositórios de updates desse sistema são completamente diferentes do Windows 10 padrão, Pro, Enterprise, Workstation e tudo mais. Ou seja, se você estiver usando o Windows 10 Pro e quiser ir para o LTSC, você não consegue. Você tem que formatar a sua máquina e reinstalar o sistema do zero. Inclusive, o download dessa ISO não é tão fácil de encontrar. Vocês vão dar um jeito com isso, vocês vão achar uma forma de encontrar essa ISO. E os seriais também não funcionam nessa versão. O Windows 10 LTSC é uma versão, digamos, exclusiva, com repositório próprio, site próprio, serial próprio e tudo mais. E lembrando, ela já foi até recomendada para ser gamer porque ela é bem capada. Só que eu pessoalmente fico com o pé atrás. Por quê? Você fica, se não me engano, o Microsoft Edge desse sistema é um pouco mais limitado. Você tem limitações, se não me engano, até a Microsoft Store. Eu lembrava que ela nem existia. Você nem tem a loja. Você fica sem vários recursos que para muita gente vai fazer falta. E dependendo do jogo que você quiser instalar nesse sistema, para quem é gamer e quiser um sistema mais leve, mais flexível, podem faltar drivers e um suporte melhor. Então, se você quiser continuar no Windows 10 e quiser arriscar o LTSC, faça um teste, rode numa máquina virtual, experimente primeiro, porque o risco de você se decepcionar é alto. Pode ser que ele não te satisfaça. Bom, a segunda alternativa, eu acredito que vai ser o que muita gente vai fazer. Fica como está, roda como está, continua no Windows 10 e fica inseguro e vida que segue e boa. Mas eu tenho que lembrar que é justamente o Windows inseguro em produção é que foi um banquete para ransomwares. Ou eu preciso lembrar vocês o que aconteceu com o WannaCry, que destruiu um monte de máquinas com falha no Samba mundo afora. Vocês vão arriscar? Bom, com o fim do suporte ao Windows 10, se você tiver uma placa-mãe que tenha um slot semelhante a esse aqui, saiba que a chance de você poder comprar o chip TPM e usá-lo é alto. Você pode comprar o chip, instalar na sua placa-mãe e configurar. Vai funcionar normalmente. O que importa é que o chip exista na placa-mãe. Então o descarte de 3 e 5 e alguns i7 se deve à placa-mãe não ter suporte ao TPM de forma alguma. Mas tem placas que tem o slot, você compra, instala e usa. No caso, o chip tem modelos e variações diferentes de compatibilidade dependendo da marca e modelo da placa-mãe. Então, antes de sair comprando o chip TPM por aí, verifique se ele é realmente compatível com a sua placa-mãe e com o slot TPM que tem nela, caso o slot exista. Bom, outra alternativa... É bom lembrar, a classe mais abastada desse país vai poder trocar de máquina e fim da história. O fim do suporte do Windows 10 não será um problema, acabou a dor de cabeça, vida que segue. E aqui eu deixo um grande adendo que em sucatões, ferro-velhos, algumas áreas de desmanche de lojas de informática deve aparecer muito lixo eletrônico de boa qualidade, como os citados Intel Core i5, i7 e tudo mais, em perfeito estado, mas sem suporte a TPM. Então, se você der sorte, você ainda pode achar um bom computador no lixo ou até mesmo sendo vendido usado num precinho bem razoável, que você pode instalar um bom e velho sistema Linux ou outra coisa e poder usar essas máquinas. Então, eu recomendaria até ficar atento nesse quesito. Eu tô nessa torcida que comece um troca-troca de equipamento, que o pessoal descarte muita coisa boa, que o pai aqui vai parpar tudo de graça, ou num precinho bem camarada. Bom, e a opção que poucos vão querer tentar, mas muitos não terão escolha: sair do Windows para poupar gastos com licenças, troca de equipamento e tudo mais, e migrar sua base de uso para um sistema Linux. E aqui, meus amigos, eu já vou direcionar um pouco a minha fala a donos de empresa e a quem dá algum tipo de suporte corporativo, ou seja, é uma visão estritamente financeira, prática funcional barata e com compliance digital. Então aqui eu não vou ficar use sistema tal, que o sistema tal é bom, mas tem o sistema... Não, eu vou ser curto, grosso, objetivo, direto e reto, sem floreios, sem rodeios. Bom, primeiramente eu preciso deixar isso claro porque eu não vou dar uma opinião, mas uma constatação real que em muito vai doer nos usuários Linux que defendem ferrenhamente suas distros favoritas.
Infelizmente, no lado corporativo, as coisas não são o doce que a gente pensa. Ah, tem Fedora, tem Ubuntu, tem Linux Mint, Manjaro, Zorin, Endless, tem interface LXDE, GNOME Shell, Plasma, Flatpak, blá blá blá. Esse monte de nome esquisito que ninguém entende, que ninguém sabe nada. Mentira, quem manja de Linux sabe esses nomes. Eu digo assim, o mundo corporativo, o que interessa? Interessa saber que o Windows venceu o lado corporativo da coisa, e em boa parte dos usuários domésticos também, começando a perder força agora com a evolução do Steam Deck e tudo mais, porque ele é acima de tudo uma solução funcional, como eu já trouxe no vídeo anterior. E para bater de frente, o Linux também precisa ser uma solução. E isso eu já abordei aqui em vídeos anteriores e até mesmo no site aqui da Linux Universe. Dito isso, o que o Windows tem que o Linux precisa ter? Primeira coisa, um compliance digital. O que é isso? É uma coesão no desenvolvimento, que uma instituição ou empresa maior cuide e garanta o funcionamento a longo prazo. Ou seja, exemplo, o Ubuntu ele é mantido por uma grande empresa, a Canonical. Mas por outro lado, tem o Arch Linux, que é estritamente mantido por uma comunidade apaixonada. E isso não basta. Também tiramos daqui o Debian. Dado a isso está o sucesso da Red Hat, SUSE Linux, Solaris Linux e tudo mais. Mas nesses casos são todos proprietários, licenciados ou pagos. E por vezes caro. E é por isso que eu também vou tirar eles dessa equação. Estamos falando de workstations de baixo custo e não necessariamente servidores. Até porque a essa altura do campeonato, quem depende de um servidor já está com o Windows Server licenciado ou um Linux Server e rodando aí tranquilamente. Ou seja, o compliance é um conjunto de regras e procedimentos que uma empresa deve seguir para estar em conformidade com leis, normas e regulamentos. O termo vem do inglês to comply, que é cumprir, manter um padrão. A partir daqui elimina os sistemas como Peppermint, CaxiOS, o Endeavor OS, que eu uso e recomendo inclusive, mas aqui ele não é adequado. Então, sim, meus amigos, me dói admitir que o sistema que eu amo, uso e gosto não serve nesse caso, mas tem um vídeo aqui no card para quem quiser ver depois, até de como que instala ele. E outras distros menores ou essencialmente comunitárias que são mantidas por muito amor no coração. E sim, eu tô falando de você, Fedora. Tchau. Você não serve para nós aqui. Por mais que sejam excelentes, elas não passam na curadoria corporativa. Da mesma forma, o Fedora também sai da lista porque é mantido por desenvolvedores e usuários dentro de uma comunidade. Não é uma empresa propriamente dita. Curiosamente, o Manjaro é mantido por uma empresa, mas a possibilidade de usar repositórios AUR quebra totalmente o compliance de uso. E é por isso que o Manjaro não incentiva seu uso, mas mais abaixo dou outro motivo do porquê que o Manjaro vai sair dessa lista nossa de opções. Bom, até aqui eu enfatizei a questão do compliance por questões jurídicas e de segurança. Agora, o que falta? Além disso tudo, ter uma interface amigável, familiar e funcional. E isso eu estou falando de área de trabalho, que tenha ícones na área de trabalho, que tenha uma barra de tarefas e um menu iniciar. O Windows 10 ele cedeu à pressão e possui hoje um menu iniciar mais amigável do que o Windows 8.1 e o 10 de 2015 tinham. Da mesma forma, se você quer agradar a maioria, precisa de uma interface que seja tão amigável quanto o bom e velho Windows, tão familiar quanto o Windows e tão funcional quanto o Windows também. Nesse aspecto, Zorin OS e Kubuntu com interface Plasma são absurdamente amigáveis e familiares. Por quê? Eles têm isso e eles ainda têm coisas modernas. Tem recursos básicos que o Windows 10 já tinha desde 2015 e que interfaces como o Ubuntu, a interface do Ubuntu Mate, que é a interface Mate, o LXDE, o LXQT, são interfaces que você tem que modificar, ajustar para ele ficar parecido com algo amigável. Por padrão não são assim. E novamente, eu estou descartando eles das opções, porque no corporativo você quer um sistema que funciona, que você instala, roda, benção e tchau. Você não vai perder tempo. Eu fiz um script que customiza o sistema, que troca... Não interessa. Se você vai criar empecilho, problema e perder tempo, você está errado. O Windows, você instalou e você usa. O Linux tem que ser assim, você instala, você usa. A partir daqui, também elimina o GNOME Shell da equação. O Ubuntu padrão, porque é uma interface voltada a touchscreen. Ela é contraproducente a quem quer o menu iniciar comum. E eu vi isso na prática. Ele é um sistema que desagrada quando você coloca em produção. Ele não é simples. A adaptação de Windows 10 para um GNOME Shell, a interface padrão do Ubuntu, é um negócio esquisito. Não vai.
Ah, mas você tá exagerando, não é tão esquisito assim. Cara, eu tô falando de um ponto de vista prático. Na prática, você implanta, você roda, o colaborador, qualquer um que seja, de qualquer grau de escolaridade e conhecimento, ele vai bater o olho e usar. Se você tiver que explicar, ó, é aqui o menu, é aqui a aplicação, você já está perdendo tempo. E no corporativo, time is money, tempo é dinheiro. Ah, mas é possível instalar menu clássico e tal, aquela coisa toda. Enfim, voltando àquilo que eu já falei, se você for perder tempo instalando plugins, add-ons, adicionais, extras, pipipipopopó, também está perdendo tempo. Não interessa. Esse sistema tem que vir pronto. Outro ponto fundamental, ter janelas. Windows é janelas em inglês. É o nome do sistema. Então, quanto mais janela, melhor. E quanto menos terminal, melhor também. E aqui entra a minha experiência de todas as interfaces que eu já mexi. Aquela que melhor satisfaz isso hoje é a Plasma do KDE, porque ela tem configurações de praticamente qualquer coisa, configurar um tablet wacom, ajuste HDR, controle de Play 5 espetado no sistema configurado via Bluetooth. Tudo você abre o menu, abre uma janela, clica, ok, avança, tchau. Não tem terminal, não tem que PT, configura e tal, edita, nano, vim, nada disso. Você não vai ficar mexendo em script. Além disso, o painel de configuração dele, de certa forma, lembra o Windows 11. É importante que esse sistema tenha suporte a Wayland. O polêmico Wayland está maduro funcionar nas principais interfaces, que é o GNOME e o Plasma. Mesmo se for executar num Celeron ou Core 2 Duo, não interessa, ele tem otimização suficiente para ser tão leve quanto era nos tempos de glória do Windows 7. Como eu já mencionei no site, a Valve adotou o Plasma como interface padrão do Steam Deck e ele também usa o Wayland, ou seja, motivo tem. O Wayland funciona muito bem para aplicações gráficas, renderização 3D, aceleração de placas de vídeo, enfim, a coisa flui. E é fluidez que a gente precisa. A partir disso e dados os últimos pontos, eu elimino as interfaces menores, Mate, LXQT, LXDL, XFCE e todas as outras que não são tão completas, com suporte ausente ou limitado a Wayland e que, para serem completas, requerem muitos pacotes adicionais. Novamente, o sistema tem que vir pronto. Do mesmo jeito, eu vou eliminar o Linux Mint, o Zorin OS, o Endless OS e qualquer outro sistema cuja interface foi modelada em cima do GNOME Shell. Isso deixa ela absurdamente lenta e pouco otimizada. Cai em desfavor. Se com o fim do suporte ao Windows 10, a troca do Windows pelo Linux deixar o sistema mais lento do que era antes, o usuário vai perceber e não queremos passar a má impressão de que sair do Windows para o Linux é andar para trás. O Windows 10 estabeleceu um certo padrão de 2015 para cá, vai fazer 10 anos, então a gente tem que manter esse padrão, não pode ficar uma coisa capada, sequelada, esquisita. Bom, e de tudo que eu falei, o sistema em Linux ele ainda tem que ser uma versão LTS, parecido com o Windows LTSC que eu mencionei anteriormente nesse vídeo. É um sistema robusto e seguro que é feito para durar vários anos, mantendo aquele padrão. E isso automaticamente elimina todos os sistemas Bleeding Edge ou Rolling Releases, como Arch Linux, Endeavor OS e o Manjaro. Falei que tinha mais motivo para implicar com o Manjaro. Então, infelizmente, todos eles vão sair daqui também. Daqui também sai o Debian, que dura 3 anos e tem pacotes velhos demais. E é importante receber pacotes novos, com novos recursos e drivers de vez em quando. Nisso, Rock Linux e Alma Linux não entram também, porque são mantidos por 10 anos e ficam pré-históricos igual CentOS era. E tal qual o OpenSUSE Leap até oferece algo bacana, mas também fica obsoleto rápido. Então, de certa forma, é bom que o Linux ele esteja em dia. Novas tecnologias para ele ter drivers, para ele reconhecer um leitor de cartão, uma webcam, um microfone, controle RGB, que ainda tem seus probleminhas. E, bom, e o Ubuntu LTS, ele não fica obsoleto? Sim, só que ele tem ainda uma opção chamada Kernel Hardware Edge, que permite que você traga drivers novos com um sistema velho. Então, para quem precisa de algo um pouco mais atualizado, ele é o termo perfeito. Tirei tudo isso. O que sobrou? Uma das poucas distribuições Linux que gabaritou os requisitos foi atualmente o Kubuntu 2404 LTS, e considerei como alternativa viável com o fim do suporte ao Windows 10. Primeiro, interface Plasma. O Plasma tem janela pra caramba e possui diversos recursos paralelamente vistos no Windows 11, além do Wayland, moderno e funcional. É leve, eficiente, altamente customizável para qualquer necessidade,
mas pode ser usado out of box, ou seja, você instala, usa e não preocupa, ele já vem completinho de fábrica. O Ubuntu LTS ele é o bom e velho Ubuntu que todos amamos, ele vai durar 5 anos tranquilo até que você tenha que fazer um upgrade do sistema. Ele é apoiado pela Canonical, oficialmente um sabor da família Ubuntu, ou seja, ele tem pacotes e repositórios do Ubuntu. Então, apesar da equipe de desenvolvimento do Plasma ser um pouco diferente, a Canonical mantém um padrão. Então, o que você faria no Ubuntu normal, você faz no Kubuntu. Ou seja, é o bom e velho Ubuntu com uma cara diferente. Bônus. O Kubuntu tem uma instalação mínima que adiciona a interface Plasma e nenhum pacote Snap. Nem mesmo o próprio Snapd vem no sistema. Para quem não gosta de snaps, que é um gerenciamento de pacotes meio pesado e controverso, você se livra deles sem problemas. Vem com a Discover Store, que é uma loja de aplicativos amigável com muitas opções de customização, facilita a instalação e manutenção de pacotes. Você pode atualizar o sistema por lá, instalar programas por lá e é completinho. E detalhe, suporte a Flatpak graças à Discover Store, ou seja, você tem muita coisa funcionando. Você vai ter inclusive por exemplo, eu tenho que fazer um imposto de renda. Beleza, você abre a loja, vai estar lá o programa. Você só clica, instalar, acabou. Lembrando novamente que isso tudo foi baseado na minha experiência cuidando de diversas empresas, como contabilidade, revenda de defensivos agrícolas, arte e propaganda, hotelaria, agrimensura e até imobiliárias. Nesses casos todos, o Kubuntu 2404 LTS se encaixou como uma solução amigável, generalista, que tem uma semelhança com funcionalidade, sendo uma solução alternativa ao Windows 10. Enfim, essa é a minha sugestão, Kubuntu 2404, mas é claro que isso vai depender das necessidades da sua empresa, da sua corporação. Por fim, mas não menos importante, o Kubuntu suporta integração com Active Directory, o controlador de domínio. Para quem precisa, ele tem esse suporte. Você pode integrar logins de usuário no Linux com isso, então você já adiciona uma camada extra de configurações. Esse foi o meu vídeo opinativo / análise / sugestões de como lidar com o fim do Windows 10. Espero que tenham gostado das informações. Deixe nos comentários suas opiniões, suas críticas, serão todas muito bem-vindas. Meu muito obrigado e até a próxima.